A gente convive com a eletricidade o tempo todo, né? Hoje em dia ela está em tudo. Mas por muito tempo ela era vista como sei lá, pura magia. Nesta análise a gente vai mergulhar numa história incrível de como essa força misteriosa acabou virando a chave para desvendar os segredos do nosso próprio corpo. E para começar, fica aqui uma pergunta. O que uma pedra estranha que atrai metal tem a ver com o impulso elétrico que cria um pensamento dentro da nossa cabeça? Parece que não tem nada a ver, né? Pois é, a resposta para isso é uma história e tanto, uma jornada de mais de 2000 anos. Uma busca que começou lá na Grécia Antiga, com gente curiosa observando a natureza, e que nos trouxe até os laboratórios de hoje, mudando para sempre o jeito que a gente entende o mundo e, no fim, a nós mesmos. Então vamos lá. Nossa primeira parada é justamente essa transição de observações que pareciam mágica para uma ciência super rigorosa que a gente chama hoje de biofísica. Imagina só, por séculos, fenômenos como o fogo de San Telmo, essas luzes estranhas que apareciam nos mastros de navios durante tempestades, eram um mistério total. Ninguém entendia. A história que a gente vai contar é sobre como a ciência começou a ligar esses pontos, a conectar esses eventos externos com o que acontece dentro do nosso corpo. Foi aí que a eletricidade e a vida se encontraram. E foi assim que nasceu a biofísica, a ciência que usa as leis da física para entender como os seres vivos funcionam. E olha, tudo começou lá atrás, na antiguidade, com a observação de duas forças de atração, forças bem diferentes, super intrigantes, e que na época ninguém achava que tivessem qualquer relação. A primeira pista era o âmbar. Sabe aquela resina de árvore fossilizada? Os gregos antigos perceberam uma coisa muito doida. Quando eles esfregavam o âmbar, ele ganhava um poder esquisito de atrair coisas leves, tipo penas. E como eles chamavam o âmbar de elétron, daí veio a nossa palavra eletricidade. Já a segunda pista era a magnetita, uma rocha que tinha uma propriedade completamente diferente. Ela simplesmente atraía pedaços de ferro, sem precisar esfregar nem nada. Era outro quebra-cabeça, o do magnetismo. E por um tempão, essas duas forças eram só mistérios separados. O ponto de virada, o momento em que o jogo muda de verdade, é quando a ciência entra em campo para investigar esses fenômenos de forma séria e entender, afinal, o que diferenciava um do outro. E o nome central nessa virada é o de William Gilbert. Ele foi um dos primeiros a ir além de só olhar e a usar o método científico de verdade para testar e entender esses mistérios antigos. E aqui está o ponto principal. A grande contribuição do Gilbert foi provar de uma vez por todas que a atração elétrica do âmbar e a atração magnética da magnetita eram duas coisas diferentes. Eram fenômenos distintos. E o mais legal é como ele fez isso. Ele não ficou só na teoria, não. Ele construiu instrumentos como o versorium, que era tipo um detector primitivo de eletricidade. Com essa ferramenta, Gilbert conseguiu testar um monte de materiais e separar o que era elétrico do que era magnético. Foi a primeira grande organização da casa. Agora a gente vai dar um salto no tempo, direto para o século XVIII. E essa época foi uma verdadeira explosão de descobertas. Foi quando a eletricidade saiu de vez da categoria curiosidade da natureza e entrou de cabeça no laboratório. Olha só a velocidade com que as coisas aconteceram. Primeiro, Stephen Gray descobre que a eletricidade podia viajar por certos materiais, o que foi revolucionário. Logo depois, Dufay saca que existem dois tipos de carga, o que finalmente explica por que as coisas às vezes se atraem e às vezes se repelem. Aí vem a garrafa de Leyden, que permitiu guardar essa energia, e para fechar, Benjamin Franklin dá os nomes que a gente usa até hoje, positivo e negativo. Uma descoberta foi puxando a outra. A sacada do Stephen Gray foi um divisor de águas. Ele mostrou que a eletricidade não era algo que ficava preso num objeto. Ela podia se mover, viajar por alguns materiais, os condutores, e era barrada por outros, os isolantes. Isso abriu um mundo de possibilidades. Pouco tempo depois, o Dufay estabeleceu uma regra de ouro. Ele percebeu que existiam esses dois tipos de eletricidade e que cargas iguais se impuram, enquanto as opostas se atraem. É um princípio que parece simples, mas que governa basicamente todas as interações elétricas. E essa imagem aqui ilustra o próximo pulo do gato. A garrafa de Leyden. Pela primeira vez na história, foi possível engarrafar a eletricidade. Deu para acumular uma quantidade enorme de carga e usar essa energia para fazer experimentos muito mais potentes. A eletricidade agora podia ser controlada e armazenada. Muito bem, agora que os cientistas já entendiam um pouco o que era a eletricidade, o próximo desafio era medir essa força invisível. Era hora de transformar a observação em matemática.
E foi aí que cientistas como Priestley perceberam uma coisa simplesmente fascinante. A força elétrica parecia seguir as mesmas regras da gravidade de Newton. As duas forças ficavam mais fracas com a distância, seguindo uma lógica matemática muito parecida. Era como se a natureza usasse a mesma receita para governar os planetas e as partículas elétricas. Mas quem realmente colocou isso no papel e transformou em ciência exata foi Charles Augustin de Coulomb. Com a sua balança de torção, um aparelho super preciso, ele conseguiu medir essa força e criar a lei matemática que descreve. Com o Coulomb, a eletricidade deixou de ser uma curiosidade para se tornar algo previsível, mensurável. E então toda essa jornada, desde o âmbar na Grécia Antiga até as equações de Coulomb, nos deu as ferramentas para fazer a pergunta mais importante de todas. Será que essa mesma força, que agora a gente entende e consegue medir, também age dentro dos seres vivos? É aqui que a história chega na faísca da vida. A pergunta fundamental é essa: por que todo esse caminho, de Gilbert a Coulomb, é tão importante para a biologia e para a medicina hoje em dia? Simples. Para entender a biologia, primeiro foi preciso entender a física. Era necessário saber que a eletricidade podia ser conduzida para sequer imaginar um impulso nervoso. A gente precisava do conceito de cargas opostas para entender como as membranas das nossas células funcionam. E, claro, precisávamos saber medir essa força para começar a estudar a eletricidade do corpo. Cada descoberta virou uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. E aqui está o resultado de tudo isso. A ideia de condução elétrica é a base para a gente entender como os neurônios disparam sinais pelo corpo. A capacidade de armazenar carga é a chave para compreender como nossas células mantêm uma voltagem, funcionando como se fossem pilhas minúsculas. E a capacidade de medir essa força abriu as portas da eletrofisiologia, a ciência que estuda todos os sinais elétricos do nosso corpo. Cada passo da física travou um novo nível na biologia. Portanto, a jornada de um simples troque de estática até o sinal elétrico complexo de um neurônio só foi possível porque a eletricidade deixou de ser um mistério para virar ciência. Uma ciência com regras, com ferramentas e com uma linguagem própria. E é essa base, construída ao longo de séculos, que permite à biofísica, hoje, explicar a própria faísca da vida.